Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje estamos no 19º episódio, no final, ou seja, o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. E hoje, encerrando o ano, 2025 iniciar, retomaremos as atividades do podcast. Eu tenho a honra, a alegria de receber como meu convidado o ilustre, amigo Fernando Reis. O Fernando é mentor, consultor, graduado em Química e tem mestrado em Materiais Nucleares pela Universidade de São Paulo, pela USP. Tem MBA, nível de pós-graduação, em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. E hoje nós vamos bater um papo informal, sobre um assunto que ele domina, ele é consultor, um expert, que é liderança e gestão de equipes de alta performance. Em primeiro lugar, dando início, eu vou passar a palavra ao Fernando, para ele aí fazer as considerações iniciais. Eu quero que ele fale para nós aqui quem é o Fernando hoje. Ô Nelson, primeiro, obrigado pelo convite, para mim foi uma grande alegria a gente voltar assim, encontrar, a gente há 5 anos fizemos alguns projetos em conjunto, Com certeza. Que foi muito bacana. Geração de vencedores. Geração de vencedores, e para mim é uma grande alegria retomar a conversa contigo. Bem, eu sou Fernando, eu gosto sempre de me apresentar como sou esposo da Débora, pai da Rafaela, uma princesa de 12 anos, sensacional, e que me enche muito de orgulho. E eu gosto sempre de falar primeiro da parte pessoal mesmo, porque quando a gente fala de liderança, no fim do dia é sobre pessoas. Nessa caminhada eu abri a minha empresa que chama Instituto Fê Moraes Reis, que a nossa missão é o quê? É promover desenvolvimento socioeconômico de empresa e de profissionais através de liderança, através de desenvolvimento de equipes de alta performance, porque eu tenho uma crença muito forte que é muito importante você crescer profissionalmente, é muito importante a sua empresa crescer, mas crescer sem gerar impacto não fecha a conta. Muitas Verdade. empresas têm ainda um ponto crítico gigante em como engajar funcionário, como trazer o time para realmente, trabalhar por um propósito. E quando você associa crescimento empresarial com geração de impacto, aí você traz o time para não ser só um negócio, para ser uma causa. Maravilha. Esse é a minha grande paixão, de como unir equipes para realmente poder fazer algo além do negócio. Que legal. Maravilha, Fernando. Fernando, quais eram os seus sonhos de infância? O que você projetava para a vida adulta? Você sabe, assim, desde pequeno eu acho que eu sempre quis ser químico, Eu lembro que quando eu era bem novo eu tinha aquele jogo de química, sabe? Que acho que tem até hoje da Grow, se eu não me engano. Acho que tem, sim. E aí eu gostava de fazer experimento e depois, mais tarde, eu fui entender que, assim, a química, ela faz o que ela faz, a transformação material, Em 2003, 2004, quando eu pego a primeira equipe, aí eu entendo que além da transformação material, a gente precisa focar na transformação humana. Nossa, e aí que fez legal. todo sentido para mim, Então, desde pequeno, meu sonho sempre foi nessa parte de química, E eu fiz a minha carreira em cima disso, Eu fiz técnico em química, fiz bacharel em química, depois eu fiz mestrado na área de engenharia nuclear, legal. Que também era um tema focado para a área de química, lá na USP. E eu fui não tirar o sonho de ser químico, mas entender que além de químico eu precisava entender de pessoas quando eu assumi a primeira equipe, Nelson. Que legal. Eu assumi uma equipe muito novo, eu era Nossa. muito novo, e um líder muito novo é um desafio dobrado. Verdade. Porque
você não se conhece o suficiente É verdade. e você cuidar de pessoas sem se conhecer pode ser um grande problema Autoconhecimento é importante, né? em todas as fases. E quando eu assumi a primeira equipe, eu tinha 25 anos. E com 25 anos você não bem tem... jovem, né? Você não tem autoconhecimento suficiente para si, imagina para fazer gestão de uma equipe. É verdade. Né? Então, verdade. foi desafiador para mim, mas foi muito mais desafiador para o time que eu cuidei. Legal. Quando eu fiz essa primeira jornada na liderança, né? Legal. Fernando, você tem, né? A gente percebe claramente que você tem o perfil de líder, né? Do líder. Por isso que você é um líder transformacional e por isso que você também né, dá aulas, você ministra aí mentorias, coaching, enfim, todo relacionado a ensinar a liderança. E desde criança você já tinha assim esse espírito empreendedor em termos de liderança? Porque você Eu tem a acho que visão. não. Eu acho que não. Na verdade, assim, quando eu, na minha fase de criança, eu tive muito problema em comunicação. Sério? Eu tinha um problema de dicção muito grande, tanto que até hoje algumas palavras travam. Mas não é perceptível isso, né? É um grande esforço, vamos dizer isso. É um grande legal. esforço meu e da minha mãe, que eu fiz Entendi. fono por muito tempo, né? Sério? Caramba. E eu acho que o que me levou para a liderança não foi nem o fato de liderança, foi a comunicação. Ah, sim. Porque eu entendi que eu precisava aprender a me comunicar melhor, senão eu ia ficar à margem. Certo. Né? E eu fui ter o primeiro... a primeira experiência de melhorar a comunicação Sim. dando aula. Olha que legal. Eu acho que a liderança entra comunicação em aula. Por quê? Aham. Quando eu estava no técnico, né, eu tinha uma comunicação que não era a melhor, né, em função de toda essa dificuldade de Certo. fala. E aí eu falei, bem, a melhor forma que tem para você treinar a comunicação e saber como é dando aula. Então eu me verdade. inscrevi num programa voluntário que eu dava aula de preparo para vestibular Olha que legal. dentro de uma comunidade. Olha. E lá eu acho que foi a minha primeira experiência em, primeiro, melhorar a minha comunicação para ajustar para o público e entender como conduzir uma sala. Entendi. Né? Então, na realidade, a pessoa que não consegue desenvolver a comunicação, a boa comunicação, ele tem dificuldade de liderar, né? De se Totalmente, fazer Nelson. ser ouvido, né? Totalmente. A característica número 1 de um bom líder é a habilidade de comunicação. Que legal. Né? Eu brinco assim, que todo líder ele tem que saber fazer duas coisas muito bem. Além de pessoas tal, mas falando em habilidades, Certo. uma é comunicar e outra é saber vender. Porque Certo. como líder, primeiro, você toda hora está comunicando e as maiores... os maiores problemas que existem é o líder ter falado uma coisa e o time ter entendido outra. Certo. Né? Você ter uma verdade. comunicação e não ser bem compreendido. E a segunda característica é de vendas. Olha. Porque como líder você está toda hora vendendo uma ideia Entendendo para uma alguém. ideia. É verdade, é verdade. Né? É Aquela verdade. ideia do chefe que eu mando, você faz, hoje já não é mais... já não cabe mais, já não tem funciona, mais, né? não funciona mais. Então o líder ele precisa constantemente fazer o papel de vendedor, de vender as suas ideias, de vender um projeto para a equipe, de trazer a equipe como parte do projeto. Olha, né? que legal. Então, a habilidade de comunicação e de vendas, todo líder precisa Ter, né? É uma ter. necessidade, né? E o bom é que dá para desenvolver isso. Olha que legal. Essa parte de você falar dá para desenvolver é muito interessante, né? Porque tem gente que acha que já nasce se comunicando mal, acha que não tem espírito assim, não tem aquele, né, o espírito de liderança dentro de si, o que não é, não dá para dá para se aprender, Totalmente. né? Ah, eu, tá. eu, eu sou prova disso, Nelson. Porque Olha. assim, ó, eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu não sou... quando eu vou numa festa, eu não sou o cara que fala... Em 5 minutos tem amizade com todo mundo, sabe? Eu eu sou também. mais introvertido. É Então, se você pegar introvertido, com dificuldade de fala, de pronúncia às vezes, Aham, tem tudo para não ser um bom orador. aham, Né? entendi. E a hora que você treina,
Sim. Isso. A hora que você usa técnicas para isso, Certo. aí realmente você entende que é treinável, como toda habilidade. Toda habilidade você pode treinar, Verdade. né? Comunicação você pode treinar, vendas você pode treinar, liderança você pode e deve treinar, né? Tem líderes natos? Claro que tem. Mas os melhores líderes que eu conheço são grandes estudiosos É verdade. de liderança e de pessoas, Que né? legal, Fernando. E onde você acha assim que é o melhor espaço para a pessoa treinar a comunicação, além de necessariamente fazer um curso de oratória e comunicação? Seria dando aula, junto com os colegas de trabalho, na escola, desde a escola já é possível? Eu sou apaixonado pelo mundo acadêmico, então eu sempre Sim. vou falar que sala de aula é o melhor para tudo. Né? Porque. Não, imagina, veja. A minha primeira experiência dando aula era uma molecada de 16 anos, mais ou menos. Sim. Você chamar a atenção para ele. Aham. Eu dava aula de química para eles. Você chamar a atenção deles para uma matéria que não é talvez a mais querida ou a mais popular. Né? Verdade. Aham. E você fazer um tema complexo ser compreendido, Aham. né, é um baita exercício de docência, Ah, sim. mas a docência não existe sem uma boa oratória. É verdade, é verdade. Né? Para prender a atenção, né? Contar histórias, né? É isso. Storytelling. É isso. Eu gosto muito da ideia que, assim, na verdade, o que eu acabo fazendo eu sou um bom explicador. Sim. Né? Porque eu gosto de pegar temas que são complicados, mastigar e deixar ele fácil, sabe? Isso é Para importante. todos digerirem. Isso é uma capacidade, uma competência de quem é técnico e quem tem a metodologia pedagógica como um princípio, né, para Exato. ensinar bem, para se fazer entender, né? Porque eu acho que a gente precisa se fazer entender, né? E em relação às vendas, eu vi assistindo um vídeo de um consultor, ele disse assim, que eu achei interessante, né? Eu gravei para mim, ele falou que a única profissão que existe é a profissão de vendedor. Sensacional, eu adorei isso. Aham, E legal. é isso mesmo, porque assim, você começa em casa já, né? Você acorda dando bom dia vendendo alguma coisa, né? Então, pessoas que têm dificuldade em vender, tem uma dificuldade na carreira, em Sim. convívio, em tudo. Né? Você pega os grandes empresários brasileiros, muitos são bons empresários, por quê? Porque são ótimos vendedores. Verdade, verdade. Vendem, que nem você disse, vendem ideias, né? Não Vende só ideia, produtos ou claro. serviços. A gente sempre está vendendo o tempo todo, né? E como você disse, usando a boa comunicação, né? Essa, para mim, era uma das matérias que tinha que ter na escola. Também acho. Sabe? Na escola tinha que ter a parte financeira, Finanças pessoais. finanças pessoais, tinha que ter empreendedorismo, Também acho. tinha que ter vendas Comunicação, e oratória. comunicação. Olha, é Né? verdade. São 4 matérias que toda escola deveria ter desde pequeno. Verdade. Desde pequeno, porque depois de adulto, a forma de aprendizado, você sabe, muda. Muda, né? muda. E na criança você tem a possibilidade de colocar isso de uma forma muito natural. Verdade. E a criança começa a sentir que isso é mais natural, esse aprendizado conforme ela vai crescendo, coisa que não acontece, né? As pessoas hoje ainda têm, eu acho que o ensino fundamental e médio se afasta, ele está um pouco distante da realidade do dia a dia que ele vai enfrentar no mundo do trabalho, Total. no mundo corporativo, Total. ou no mundo, ou ele mesmo que ele seja um empreendedor, né, que ele faça aí, monte um negócio próprio, fica difícil. Todos esses pré-requisitos são extremamente importantes, né? E aí, com isso, a gente consegue gerar uma transformação que eu acredito que tem que ser da base, porque assim, uma coisa que eu penso, tá? A gente tem que tirar essa síndrome de cachorro vira-lata que ainda existe, sabe? Porque você pega, o brasileiro é bom pra caramba. E ele tem muito, né, muito preconceito de si mesmo, né? Tem muito autoestima preconceito, baixa, né? autoestima muito E baixa. não é por aí, né, Fernando? Não é, você pega, por exemplo, outros países. Teve um tempo que eu respondia para matriz nos Estados Unidos. Certo. Era incrível que você ouvia estagiário falando, parecia que era o diretor da empresa. Nossa. Sabe? Com um grau de empoderamento, de se vendendo, não de forma
super valorizada, mas falando o que você faz. Certo. E é muito comum, Nelson, por exemplo, quando você vai para a empresa, você vê verdadeiros gênios que ninguém sabe o que o cara faz. Verdade. Né? E É aí verdade. eu gosto sempre, eu até acabo brincando assim, por que você come ovo de galinha e não come ovo de pata? Né? Porque as duas colocam ovo. Sim. O ovo de pata é maior do que o de galinha. É Tem verdade. mais nutriente do que o ovo de galinha. É verdade. E por que você não come o de pata e come mais o de galinha? Porque a galinha, quando coloca ovo, ela faz um escândalo. É verdade. Né? Ela É. sai cacarejando, cacarejando, ela conta pra todo mundo que fez. É verdade. E a pata não. Aham. Né? Então, assim, e isso a gente trabalha muito em liderança. Não basta você ser bom, você tem que deixar que as pessoas saibam o quanto você é bom. É verdade, é verdade. Né? Isso é Você tem que importante. contar o que Tem você que contar, faz. é verdade, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não Isso é visto não é né, lembrado. a máxima aí do marketing, né? Exatamente. Né? Aham. E assim, não é responsabilidade do outro adivinhar o que você faz. Não, Responsabilidade sua falar, é sabe? verdade. E se você cuida isso desde pequeno em criança, você tira, por exemplo, Aham. dificuldade de falar no que você é bom. É verdade. Né? Eu pego muita gente que é muito bom num tema e tem vergonha de falar tem porque gente acha que é arrogância. é arrogância, é falta de modéstia, mas não é, a pessoa não é obrigada a adivinhar, né? Eu vejo isso na advocacia, Fernando, porque existe aí uma regra, né? Os código de ética, ele fala que a gente tem que fazer divulgação moderada. Porém, se você não coloca lá na sua divulgação primeiro que você é advogado, primeiro o seu contato, o seu endereço, como é que as pessoas vão te encontrar? Qual a tua especialidade, né? As pessoas não vão adivinhar, por isso que eu sempre falo, desde da faculdade, da graduação para os meus alunos, eu falo, começa a divulgar, falar que você é estudante de direito. Mas aí o pessoal vem e fica tirando dúvida, mas é bom porque você já vai treinando, né? Você já vai treinando, orientar as pessoas para depois você entrar no mercado como advogado, você já vai estar mais conhecido, né? É isso aí. Ô, Fernando, e agora, assim, como que foi a sua trajetória assim, na vida acadêmica? Você que fez a graduação em Química, né, MBA, em Gestão, também você fez aí o mestrado, né, na USP. Você sabe que assim, foi? eu fui um ótimo aluno até o técnico. Entendi. Ou seja, até quando a minha mãe ficava em cima. Entendi. Né? Na faculdade eu não fui um bom aluno. Né? Porém, como eu já tinha esse projeto social de dar aula, o que eu fazia? A minha faculdade foi... eu não fui um bom aluno, fiz muita coisa que não é bom para aluno fazer. Mas eu sempre gostei de estudar. Entendi. Então, o que eu fazia? Eu sempre estudava e ensinava antes das provas. Entendi. Né? Então, isso fez eu passar a faculdade numa zona de conforto muito grande. Entendi. Porém, quando eu fui para o mestrado, eu senti muita falta disso. Entendeu? Entendi. Porque aí eu entendi no mestrado o quanto aquilo não foi necessário. Né? Isso foi uma grande virada de chave mesmo. Né? Entendi. De quando você vai estudar, aproveitar cada minuto. Entendi. Né? Então eu começo a trajetória com química, vou para a área nuclear, né? E para a área de liderança eu vou por uma necessidade minha. Entendi. Né? Eu não estava sabendo como liderar uma equipe, que foi a primeira experiência que eu tive. Falei, legal, gostei desse espaço, gostei do lugar que um gestor e um líder tem, só que eu tenho que aprender como fazer isso de uma maneira melhor. E foi aí que eu vou buscar FGV, depois eu vou buscar coach, chego como Master Coach, depois vou buscar certificação para conselho de empresas. Né? Então, eu costumo falar, eu terminei o mestrado em 2008, se eu não me engano. De 2008 para cá, que começa a minha jornada realmente de estudo, que de 2008 para cá eu não parei de estudar um ano. Entendi. Todo ano eu faço alguma coisa, algum estudo em alguma área que eu sinto falta. E você, Fernando, você ainda acha relevante o estudo assim formal? A pessoa fazer faculdade, se possível pós-graduação,
mestrado, doutorado? Você vê, ó, eu vejo muitas pessoas falando que não tem necessidade, que pô, vai empreender, tal. Mas uma coisa para mim é fato. Se você é um bom empreendedor sem estudo, com estudo você vai ser um empreendedor melhor ainda. Com certeza. Né? Então a formação formal, Sim. faculdade, pós, é extremamente necessário, Nelson, na minha visão. Né? Qual é a grande armadilha? Principalmente para quem gosta muito de estudar. Estuda e não coloca em prática. Isso que falta, às vezes, em muita gente, né? Né? E eu acho que é por isso que acaba criando essa ideia de que o estudo formal não é tão necessário. Vira um preconceito contra o estudo, né? Porque a pessoa que coloca em prática, por vezes ela tem melhor resultado. Porque ela pôs em prática. Sim. Mas se você pegar a pessoa que estuda, que tem o conhecimento e E ela coloca em prática, meu Deus do céu. né? Boa, né? Tem uma frase que eu ouvi num dos cursos de vendas que eu fiz, que o instrutor falava assim: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que você vai estar me apresentando uma pessoa que é milionária. É verdade. Né? E é bem isso mesmo. Por esse exemplo, eu até daria um amigo que hoje ele tem uma das maiores empresas assim ele representa a Roche, né? Tá. E ele fez química, engenheiro químico, né? Sim. Mas ele também gosta muito de vendas, né? Então ele também caminhou pro lado de vendas, né? Mas ele colocou muito em prática assim, essa parte do conhecimento profundo, porque agora ele especializou em venda de equipamentos para laboratório. Então, e ele era o primeiro vendedor. Hoje ele tem acho que uns 10 vendedores, tem uns 30 funcionários, né? Nessa empresa no Nordeste. Aí eu falei, pô, Sérgio, mas você... Quem é o seu que atende você geralmente? Ele falou, o pessoal de hospital, laboratórios, clínicas. Então, geralmente é um médico ou um biomédico. Ele falou, sim. Eu falei, mas você não tem dificuldade, Sérgio, de falar com o médico? Ele falou, não, o médico, o biomédico, ele entende da área dele, o médico entende de medicina, mas eu entendo do equipamento. Ele nunca vai saber os dados, as informações técnicas, né? Como eu conheço, para que serve o equipamento. Então eu estudei tudo, eu estudei minuciosamente. Então eu não tenho nenhum constrangimento e vendo tranquilamente, melhor do que talvez um médico que não tivesse tanto conhecimento do equipamento venderia. É sobre isso que você está falando, né, Fernando? O William Burgett, ele tem uma... Ele fala muito do estudo em T, né? Que é bem isso que você disse. Ele fala que 20%, 30% você tem de conteúdo raso, Sim. Tá? Que é o que permite a gente poder ter conversas de futebol, de quebrar o gelo. E você tem 70%, 80%, né? Por isso que é o T, né? 20, 30, Sim. 70, 80%, de conhecimento específico e profundo. Né? E o conhecimento específico profundo você tem através de bons livros, através de bons cursos, mas através de uma boa formação também. Entendi. Né? Você precisa ter essa boa formação. E quais são as dicas que você daria aí para aproveitar bem os estudos, né? Lógico, você teve, né, o aprendizado, você disse que em algumas partes você poderia ter ido melhor. Mas Exato. o que você entende como uma pessoa? Lógico, você aproveitou bem, né, o que você aprendeu, tanto que você está aqui como um consultor, um professor, um mestre aí em vários assuntos aí, né? Tanto na área técnica de química como na área aí de competências comportamentais, recursos humanos, gestão de pessoas, né? Qual que é a dica assim, que você daria para a pessoa se encaminhar para os estudos e ser bem sucedido? Assim, ó, o que eu falaria para minha filha, né? Sim. Independente do que você for estudar, estuda o que você gosta. Olha, que legal. Porque assim, estudar dá trabalho, estudar consome energia. Verdade. Você tem que abrir mão de coisas para o estudo. Verdade. Então, já que é para fazer isso, faça o que você gosta. Meu sonho é medicina. Estuda medicina. Mas é difícil entrar. Dá um jeito e entra. Né? Eu ainda venho de uma geração que
não pegou tanto isso, mas, por exemplo, a geração do meu pai, às vezes não tinha muita flexibilidade de estudar o que queria. Verdade, verdade. Estuda o que dava. Tinha algumas profissões básicas, né? Exato. Medicina, advocacia, né? Eu ia ser advogado, ou E que não era médico, acessível a ou todos. professor. E que não era Que acessível a não era todos. acessível a todos, é Né? verdade. Hoje eu acho que a gente tem uma democratização do Sim, ensino que é muito grande, é sabe? verdade, é verdade. É, hoje quase todos conseguem realmente ter acesso a um bom ensino. Eu não estou falando a um ensino de excelência, porque Entendi. eu acho que ainda tem uma distância, né? Mas principalmente nível técnico e de universidade, você consegue ter um acesso interessante. É verdade. Eu vejo, Fernando, na área do direito, né? Eu peguei lá uma pós, né? Graduação, né, voltado à parte de gestão de escritório de advocacia. Eu falei, deve ser, porque eu achei barato demais, né? Acho que era R$ 49,90 por mês, 10 parcelas, mas eu me inscrevi e eu fiz, né? Você consegue terminar ele em uns 8 meses, um ano, É né? isso. E foi muito bom, sabe? Eu É aprendi isso. bastante, peguei né? Poxa, eu falei, caramba, então porque eu vejo assim que mudou muito, né? Hoje eles conseguem, de forma online, dar um curso, cobrar R$ 49,90, mas parece que eles tinham 3.000 alunos, né? Se você faz no presencial, uma pós-graduação de Você nível de limita. especialização, você vai ter lá uns 30, 40, 50 alunos, você tem que cobrar muito mais, né? Tem que cobrar uns Não, R$ 1.000 para... eu tava vendo, Nelson, quando eu fiz a minha graduação, a minha pós na GV, né? A GV é uma escola cara, Sim, né? sim, é um padrão de excelência. Esses dias eu tava vendo de fazer um segundo MBA na própria GV, só que online. Tipo, 1/10 do valor do que eu Nossa, você paguei. vê que diferença? Então, assim, mas eu não tô falando que é fácil, Sim, né? Porque a gente sabe que para a realidade brasileira, qualquer 500, 600 reais é uma sim, diferença gigantesca. gigantesca, Mas gigantesca. isso é um investimento que retorna muitas É vezes. verdade, é Né? verdade. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim que ensino é a única coisa que nunca ninguém vai tirar de você. Aham. Conhecimento é a única coisa que nunca ninguém Não, vai ninguém tirar de tira, você. não tira, tira. Né? Você pode perder tudo se você tiver conhecimento, você tem a capacidade de dar a volta por cima, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E tem uma palestra do Steve Jobs, se eu não me engano é em Stanford, quando ele é paraninfo, Sim. que ele fala assim, o poder de conectar os pontos, né? Então Olha. ele fala assim, que muitas coisas que ele aprendeu foi o que contribuiu para ele poder formar e constituir a Apple. Olha que Né? legal. Uma coisa que você está estudando e aprendendo hoje, muitas vezes você não tem clareza de onde você vai usar. Mas que você vai usar, vai. É verdade, é verdade. Né? E É aí verdade. a hora que você olha para trás, você fala, é por isso, por isso, por isso, né? Aí você conecta os pontos de verdade, né? Porque você vai utilizar, né? Então, assim, estuda o que você gosta e não perde a oportunidade, sabe? Tem a Legal. chance, faça, porque hoje eu vejo que tem uma democratização muito grande para quem quer estudar, consegue dar um jeito. Né? E Consegue. hoje tem muitos cursos até que o governo proporciona uma gratuidade, né? Eu vejo a Exato. Univesp, né? Você, enfim, tem alternativas além da USP, que já é mais difícil de entrar, PUC, Exato. né? Unesp, né? Ou as federais têm opções mais econômicas ou até gratuitas, né? Gratuitas assim, né? Não existe almoço grátis, mas que é mantido pelo Não existe dinheiro nada público, né? gratuito, né? Pelo nosso impostos que nós pagamos, né? Exato. Isso é muito importante. Ô, Fernando, o pessoal ainda hoje fala-se que você que entende de pessoas, né, de liderança, e liderança está relacionada a conexões pessoais, que diz assim que as pessoas são contratadas hoje ainda por questões técnicas, mas via de regra eles são demitidas por carência de problemas comportamentais, Total. falta de competências comportamentais, né, das soft skills. O que você diria aí, você que está no mundo Assim, empresarial? as pessoas realmente elas são contratadas por competências técnicas, né? E tem uma frase que eu gosto muito de usar antes de você saber se a pessoa
é confiável mesmo, você tem que passar um grande problema com ela. Entendi. Né? Antes você tem que comer um saco de sal. Entendi. Né? Por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora do problema, que toda essa parte comportamental vai aflorar. Né? Entendi. E eu concordo com isso. Né? Boa parte é demitida assim pelo comportamento. Só que aí eu gosto de fazer um contraponto. Entendi. Porque assim, o comportamento ele tem muito a ver com cultura de empresa. Entendi. Então, você ser demitido por falta de um comportamento X não significa que você é ruim. Entendi. Só significa que o seu comportamento não está mais alinhado com a cultura da empresa. Entendi. Eu gosto de tirar esse peso, né? Porque quando eu ouço essa frase, eu concordo, eu só coloco uma vírgula depois, que é o quê? Dá a impressão que todo mundo que é demitido são pessoas que não têm comportamento emocional. Entendi. E não, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo. Imagina que você trabalha numa empresa pequena, que preza inovação, que preza não ter formalidade, você tem um comportamento adequado para aquilo. Aí vem uma multinacional totalmente engessada, compra essa empresa e o novo comportamento esperado é mais formalidade, é mais processo, é mais planejamento, que você não tinha esses comportamentos iniciais. Entendi. Significa que o seu comportamento, seu soft skill é ruim? Não, só significa que o soft skill que você tem não tem congruência com a cultura da empresa. Entendi. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque eu vejo um pouco de crueldade, sabe, nessa frase de a pessoa é demitida por causa do soft skill, então tipo, putz, a pessoa é meio descompensada. E não é isso. Não é isso, né? Só que o que ele tem de comportamento às vezes é diferente do novo comportamento esperado. Você quer dizer assim que ele poderia, numa outra cultura, outro tipo de cultura empresarial, ele se adaptar e ser bem-sucedido? Exatamente, porque assim, ó, vamos lá. Uma pessoa que trabalha numa startup tem que ter um comportamento diferente do que uma pessoa que trabalha, de repente, no Tribunal de Contas. Concorda? É verdade, claro. Né? Ou no judiciário, né? No judiciário. Você pegar um cara de uma startup e colocar no Tribunal de Contas, que às vezes até vai só pelo salário, pô, bacana, mas vai ser um cara infeliz. Vai ter que trabalhar de paletó e gravata. Que vai falar, putz, eu queria estar trabalhando de bermuda, não sei o quê, né? Num ambiente mais descontraído, com menos regras, verdade, né? Verdade. Então, eu penso que a gente sempre tem que fazer um contraponto de qual é o comportamento que o ambiente espera. Porque esse comportamento vai falar se você é adequado ou não. Entendi. E o comportamento das empresas, o ambiente das empresas, a cultura das empresas mudam com o tempo. É verdade. Né? Porque tudo muda. Mas ela é impositiva, né, em relação ao comportamento dos funcionários, né? Ele acaba sendo, né? Claro, quem contrata não é só a empresa, quem contrata quem também. Contrata, Você tem um pequeno escritório. São os seus valores que permeiam o verdade, escritório. Verdade. Você tem uma vendinha, você tem um supermercado no bairro. O dono, os valores do dono que permeia. Verdade. E aí, com base no juízo de valores da cabeça do dono, ele julga se é bom ou não. Entendi. Né? Porque, Nelson, a gente sempre enxerga as pessoas através do óculos que nós usamos. É verdade. Né? É verdade. Quando tem alguém que me incomoda, na verdade, essa pessoa que me incomoda só está mexendo num valor meu que é inegociável. Entendi. Né? Entendi. E cultura de empresa é a mesma coisa, então, acaba sendo totalmente impositivo. A adaptação é importante, né? Inclusive o Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que por curiosidade a graduação dele é direito, né? Eu não sabia. A única graduação que ele fez foi direito, depois fez diversas outras mestrado, doutorado, pós-doc. Ele diz assim que a cultura devora a estratégia totalmente. No café da manhã. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Não adianta ter uma boa estratégia se a cultura não está aliada à estratégia, né? E aí vem a habilidade do líder saber comunicar. Sim, olha. Porque a cultura é da comunicação. É verdade.
né? É muito comum, né? Teve uma equipe que eu peguei faz uns 5 anos, tá? Que frequentemente eu falava assim, me falem se o que eu digo reflete o que eu faço, né? Porque muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, mas a comunicação não verbal dela, que são as É verdade. atitudes, postura corporal, tudo, tá dizendo outra. Né? E o que o Peter Drucker fala falava, né? É sensacional, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. E é mesmo, você pode ter o verdade. plano perfeito. É verdade. Se a cultura não comprar aquele plano, não vai ser adianta executado. ser a cúpula, né, da empresa não abraçar a ideia, né? Não Né, vai ser. não adotar a ideia, não funciona, né? É. Então, em relação à cultura, em relação, você entende que toda empresa, de alguma maneira, para que ela se dê bem, ela tem que usar a boa comunicação. A cultura, aliás, a pergunta que eu quero fazer, a cultura, ela é criada pela comunicação? A Eu acho que comunicação gera... a comunicação é um dos Ah, elementos para a tá. cultura. Né? Então vamos lá. Comunicação, perfeito. Segundo, não adianta, exemplo vem da liderança. Entendi. Não adianta você pregar uma coisa e praticar outra. Né? Então, a cultura, uma vez que você define ela, que é um acordo. Né? A cultura, eu gosto de falar assim, a cultura de uma empresa é igual em casa. É um acordo de convivência. Certo. Aqui nós permitimos isso, aqui nós não permitimos isso. Né? Então, a cultura de uma empresa, uma vez que você conseguiu definir o que você aceita, o que você não aceita, como comportamento, aí você tem que desdobrar ela, tanto em comunicação como em exemplo, Nelson. Verdade. Né? E eu vejo que cultura de empresa é um negócio que está muito forte. Por quê? Por muito tempo, as empresas focaram muito em bater meta, bater meta, bater meta. E bater meta é o quê? O que eu quero fazer? As grandes empresas já perceberam que tão importante quanto o que é como você faz. Entendi. E o como você faz é a cultura empresarial. Olha. Né? Que Porque legal. o que Interessante. a meta que você tem que bater, você não pode fazer, você não pode alcançar a sua meta e a hora que você olha para trás, você encontrar um rastro de sangue. Verdade. Né? É verdade. Porque isso é uma cultura que não é aceita, por exemplo, nos ambientes que eu convivo. Entendi. Em outros pode ser, Entendi. mas nos que eu convivo não é. Então, Sim. tão importante quanto o que alcançar é como eu vou alcançar. Então, os fins não justificam os meios utilizados, né? Então, quer dizer, Por esse lado, não. tem que né? ter meios éticos, né? Que você está querendo Totalmente, dizer. totalmente. Meios éticos, de atender o que é demanda legal, mas principalmente lembrando e focando mesmo, sabe? Que o negócio só existe porque tem pessoas. É verdade. Né? Então, assim, vale a pena você alcançar um resultado e não conseguir trazer as pessoas junto? Eu acho que Não não vale vale. a pena, né? É verdade. Né? O que é tão importante quanto o como. Com certeza. E uma pergunta que eu sempre faço para os técnicos, né? Essa pergunta agora tem com o advento da inteligência artificial, aí tá um burburinho, né? Então, estamos aprendendo a conviver com a inteligência sim. artificial, com os robôs. Você acha que a inteligência artificial, conforme alguns acham que sim, outros não, vai tirar muito mercado de trabalho de profissionais? Assim, Uau, vai... Vamos lá, como eu vou falar só. Para mim, a inteligência artificial é o novo datilógrafo. Entendi. Né? Eu não peguei essa época, mas alguns anos antes, com certeza eu ouviria que você tem que fazer datilografia, porque senão você não vai ter um bom emprego. Eu ouvi isso. Né? Tanto que hoje quem tem certificado de datilografia serve para enfeitar a parede ou não serve para nada. Né? Verdade. A inteligência artificial, no meu contexto, tá? Na minha visão de mundo,
Cara, não é mais uma questão de se vai ser usado. A gente precisa entender como vai ser usado. Então, Certo. vai tirar emprego? Vai de quem é resistente. Não tem Entendi. dúvida. Sabe? Agora, o grande esforço nosso é como que eu utilizo isso? Né? Então, por exemplo, não pode fazer trabalho escolar, né, voltando para a criança. Não pode fazer trabalho escolar usando o chat GPT. Pô, bacana. Mas isso não é inteligente. Não é bem melhor você virar para a criança e falar: faça o trabalho usando o chat GPT, Verdade. venha e explique o que você entendeu. Sim. Sabe? Por que ao invés de querer ficar afastando, a gente não aproxima e ensina a usar de forma inteligente? Verdade. Né? Esses dias eu escrevi um e-mail, né? E eu achei que eu estava sendo meio agressivo no e-mail, né? Aí eu joguei no chat e falei: ó, reescreva um e-mail sendo mais polido. Meu, saiu um e-mail bem melhor do que eu escrevi. Uhum. Sabe? Por que não usar essa tecnologia? Verdade. É Né? verdade. Ao invés de ter esse receio, porque senão é o receio do datilógrafo de 30 anos atrás. Aham. É verdade, é verdade. Né? Ensina como usar de maneira ética, coerente, adequada. Verdade. E aí Verdade. você vai colher resultado bem melhor do que ficar nessa briga, sabe? De vai tirar emprego ou não, porque eu não sei se dá para parar. Não, eu também acho que é irreversível, né? Não, não vai voltar, não dá para voltar no tempo, né? E outra, eu tenho uma experiência assim prática, eu tenho usado bastante o chat GPT, o 4 Sim. no meu escritório, e eu e o advogado e a bacharel que trabalha comigo, a gente tem economizado bastante tempo, ajuda a gente a fazer o esqueleto das peças processuais, petição, recursos, e lógico, aí depois tem a intervenção humana, a supervisão nossa, né? Exato. Inclusive a gente cria etapas, né? O advogado júnior faz, supervisiona a IA, depois a gente passa de novo pela IA, Perfeito. mas mesmo usando, e depois eu, como advogado mais experiente, faço, né, já que eu que sou responsável e assino, eu concluo, né? Ó, tá bom, não precisa melhorar mais nada, vamos protocolar. Mas eu entendo que esse ganho, que seja aí de 50% do tempo, é importante e eu tenho utilizado muito para atender com mais tranquilidade o cliente. O cliente vai lá para Isso. uma consulta, antes era 15 minutos, meia hora, agora eu fico uma hora com ela. Né? Tenho mais tempo de conversar com meus colaboradores também sobre as estratégias. Então, eu acho que isso humaniza, né? É uma forma de humanização. Claro que Você é. está usando, nós estamos usando a inteligência artificial robô como nossa aliada para humanizar a minha advocacia. É isso. É como Né? você usar como alinhado. Exatamente. Porque, pegar o meu caso, né? Essa semana eu estava fechando um trabalho com uma cliente, né? E eu Sim, falei: eu vou jogar tudo isso no chat sim, para pedir para escrever de uma forma mais palatável, sim. né? Então toda a inteligência de bastidor foi feito na mesa, no papel. Aí depois a gente joga e usa. Então a questão é como você usa a tecnologia a seu favor. Sabe, eu sou um entusiasta de tecnologia, né? Então, assim, não adianta você lutar contra, sabe? Como você usa isso a seu favor? Verdade. Fazer as perguntas certas, né? O pronto, E que é né? difícil pra caramba fazer Difícil. pergunta certa. É verdade, é verdade. Responder é fácil aleatoriamente, mas fazer uma pergunta, né? Por isso que há anos atrás já se falava, né? O filósofo dizia que mais importante do que as respostas é São saber as perguntar, perguntas, né? Então, hoje exatamente. nós estamos vendo essa era de filósofos gregos lá de 1000 anos atrás, né? Mas é Exatamente. legal isso, é curioso, né? E agora indo para a parte final aqui, eu gostaria que você, Fernando, falasse assim, quais são os pré-requisitos de um líder eficaz, comparando Boa. o chefe do líder, do verdadeiro líder. Assim, o chefe muitas vezes ele vai ser muito autoritário, né? Dizendo tem que fazer isso, né? É, isso é o que você encontra muito em literatura, tá? Porém, em algumas situações a autoridade é necessária, Sim. tá? Então, apesar que isso é o que se encontra muito em literatura, eu não coloco isso como a diferença principal, tá? Para mim, a diferença principal é o quê? O chefe, ele foca no eu, chefe. O chefe, ele
quer o brilho para ele, né? O chefe, ele quer o palco. O líder não é um jogo de eu, é um jogo de nós. Entendi. E o líder, ele vê, ele busca o liderado brilhar, não ele. Olha que legal. Né? Porque eu gosto de falar assim, que liderança é um jogo de bastidor. Verdade. Porque quem tem que brilhar é o meu liderado. Né? Se eu falar da verdade. minha equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe de quase 40 pessoas. Tá? Eu tenho 5 pessoas que eu cuido da gestão direta. São 3 supervisores e 2 especialistas. Certo. E os 5, eles são muito mais genial do que eu Olha, na área deles. entendi. Sabe? Então o líder ele não tem esse receio de ter alguém melhor do que ele. Por quê? Porque o brilho é do nós, não é do eu. Né? E para mim essa é a maior diferença. O chefe ele está muito focado em eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. E o líder, o foco dele é nós Entendi. geramos isso. Maravilha, maravilha. Né? Tanto que assim, uma preocupação minha fala o que você faz bem e só me fala o que você precisa, porque se eu não atrapalhar, eu já estou ajudando muito, porque o cara é especialista. Verdade. Entendeu? Eu posso dar um retoque, falar, poxa, esse tom de azul tá muito, vamos colocar um pouco menos, olha, a visão do cliente, ela quer isso, que aí entra a experiência, sabe? De, ó, você tá passando, tá a informação correta, mas o cliente não vai entender, vamos fazer um ajuste. Mas o cérebro é do especialista. Verdade. E o líder entende isso e coloca essas pessoas em destaque. Maravilha. Bom, Né? Eu acho muito que legal. para mim essa é a diferença maior, sabe, Nelson? Não, elucidou bem. É uma dica aí para quem quer ser líder, né? Porque ser liderar hoje é um caminho assim também de excelência, é um caminho irreversível. Você começa a liderar, você começa a ganhar credibilidade, né, dos seus liderados, enfim, e você vai se sentindo bem. Você começa a ver aquilo como uma vocação, né, que nem é necessariamente uma vocação, mas se torna, né, aos olhos dos outros, de quem é de fora, você tem essa vocação, mas você desenvolveu essa competência, né? Então, quer falar alguma coisa? Não, você comentou isso, eu lembrei de um grande líder que eu tive, que ele falava o seguinte, né? Muitos líderes querem a gratidão dos seus liderados, mas quem tem que conquistar a gratidão é você. Verdade. Porque ninguém é obrigado, eu sou grato. Não. Né? Então, um bom líder, ele busca a gratidão do liderado, mas ele busca conquistar. E como que ele vai conquistar? Ajudando a pessoa a crescer. Verdade, verdade. Maravilha, Fernando. Com isso, vamos aí encerrando mais um episódio, o último episódio do ano, né? Mas ano que vem tem mais. E nós temos aí um convidado especial aí, né? Que está à altura de fazer parte, de participar aí como convidado do 19º episódio do Tá Numa Cast, o podcast aí que um dos que mais crescem aí no Brasil, né? E é aquele conduzido por um advogado que mais assistido no Brasil. Eu fico muito grato. Principalmente isso se deve ao quê? A competência, ao nível de qualificação alta dos convidados, né? Que abrilhantam o nosso podcast. Então, eu quero agradecer especialmente mais uma vez aí ao Fernando Reis, né? Agradecer ao Kaique, ao jovem Kaique brilhante que está aí no som e na imagem hoje, na parte técnica. Agradecer aos espectadores que acompanham o nosso podcast, tá? Agradecer ao empresário Robson Guedes, o Robinho da Contabyte, que mantém esse estúdio maravilhoso aqui onde nós gravamos os episódios. E passo as palavras aí para suas considerações finais ao Fernando. Ô Nelson, de novo eu queria agradecer, é sempre um prazer a gente poder conversar, né? Você tem, além da parte de advocacia, professor, você conduziu um projeto que eu sou realmente fã, porque quem salva uma vida salva o mundo, né? E você gerou transformação na vida de pessoas, muitas vezes vulneráveis, né? Então é um reconhecimento, é uma gratidão mesmo que eu tenho de participar, né?
E eu gosto sempre de encerrar falando o seguinte, né? Tão importante quanto crescer é gerar impacto. Né? Uma A verdade. ideia do promover o desenvolvimento socioeconômico vem disso. Né? Hoje, eu conto com pessoas que são extraordinárias, né? Que seja na empresa fazem acontecer, seja nesse meu projeto do Instituto de promover o desenvolvimento socioeconômico, fazem realmente acontecer. Né? São pessoas que você olha e fala, cara, são bem melhores do que eu em várias áreas. Né? Aham. E isso agrega. Né? Então, a minha parte final é cresça, né? Você cresça, mas não esqueça que você, além de crescer, você tem que gerar impacto. Gerar impacto é uma forma de você devolver aquilo que por algum motivo foi dado para você. Né? E aí eu fecho dessa forma, cresça gerando impacto. Maravilha, maravilha. Então eu quero aqui, expressando a minha gratidão mais uma vez ao Fernando, principalmente eu tenho uma gratidão especial porque ele contribuiu bastante. Ele estava falando do projeto Geração de Vencedores, onde jovens, né, adolescentes de escolas públicas, oriundos de escolas públicas, vinham assistir palestras de conteúdo relevante e uma das palestras, né, por duas oportunidades, o Fernando esteve aí contribuindo voluntariamente para o projeto Geração de Vencedores, que produziu já frutos assim muito bonitos, aí, bons frutos, tá? Então agradeço ao Fernando por ter vindo de longe, né? Uma vez Mais ou menos de longe. Muito bom.